Olá, pessoal. É, o que eu quero mostrar para vocês neste momento é que no dia 14 de janeiro, né, agora, 2022, é, aconteceu um desmoronamento na BR-381 entre Antônio Dias e Nova Era, próximo ao restaurante Siribi, e, e a pista ficou totalmente interditada. Esse acontecimento, ele aconteceu mais ou menos por volta das 11 horas. E o que eu quero deixar, que eu quero mencionar aqui, nesse episódio, é que o meu filho tinha passado mais ou menos de 4 minutos nesse lugar. E antes dele chegar nesse lugar que esmoronou, ele notou que o asfalto estava um pouco diferente, ele estava um pouco alto, ele não estava no nível certo. E ele achou aquilo um pouco diferente, passou. E chegou no restaurante Siribi, como ele tem de costume, todas as vezes que viaja, ele passa lá, dá uma passadinha lá no restaurante Siribi. E pelos boatos que a gente está ouvindo, que pelo uso horário que aconteceu, então tá dando mais ou menos de 4 minutos que meu filho passou. E isso para mim é um livramento que Deus deu para ele. Deus permitiu que ele contemplasse aquele asfalto alto, né? Igual ele achou, ele passou, a distância, ele viu que o asfalto estava alto. Mas só que Deus permitiu a passagem dele e de um outro motorista. E eles passaram e o asfalto acabou de abrir. Quando ele chegou em João Molevade, que ele abriu o celular, que ele foi olhar as horas, que foi registrado e falou, não, nesse momento eu estava lá no restaurante Siribi. Então, eu vejo como Deus cuida de nós, né? E quando ele chegou e me falou, eu levantei minhas mãos e agradeci a Deus por Deus ter dado o livramento a ele. E não foi só ele, mas um outro companheiro que até então, no presente momento, eu fiquei sabendo, foi os dois que passaram antes do esmoronamento. Assim, não é tanto esmoronamento, é mais assim, né? Parece que o solo não estava compactado, né? E com isso ele subiu e abriu todo. Então agora está interditado, não passa nem para Nova Era, nem de Nova Era passa para cá, para Ipatinga. Então tem que procurar outros meios para passar. Mas a finalidade de eu postar esse vídeo é o cuidado de Deus com aqueles que temem a Ele. Porque no meio de tantos meses de chuva, eu estava assim, no meu pensamento, no meu subconsciente, estava assim, o porquê que não tinha acontecido nada na estrada de João Molevade a Ipatinga, na BR-381. Porque em todas as estradas estava acontecendo desmoronamento, né? Não falando em cidades que estava sendo toda alagada. Mas Deus, como não dorme e Ele age no momento certo, Ele mostrou que Ele não deixou a estrada desmoronar, né? E quando ela chegou a desmoronar, não houve vítima. Porque se ela tivesse desmoronado naquele momento que meu filho viu o asfalto alto, e se meu filho passasse ali e já estivesse no ponto dela subir e descer, hoje eu estava em luto. Mas graças ao meu bom Deus, que Ele permitiu que meu filho passasse e não acontecesse nada, porque aconteceu mais ou menos entre 3 a 4 minutos depois que meu filho passou, é que houve esse desastre. Então, quando a gente olha as imagens, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, porque não houve nenhuma vítima. E no mais é isso aí. Eu posso dizer para vocês que eu agradeço muito a Deus mesmo, por ter poupado a vida do meu filho. Porque
Deus interviu nesse meio, porque não foi só meu filho que não aconteceu nada, que Deus protegeu, mas outros motoristas também. Então fica aí, né, a minha alerta, né, e que o conselho que eu deixo para vocês, que busque a Deus, porque Deus está falando. Deus está falando através da natureza, Deus está falando. Isso é sinais que ele vai voltar para buscar a igreja, porque a Bíblia fala nos terremotos que vai acontecer nos finais dos tempos, e nós já estamos vivendo, vivenciando este momento de cumprimento da Bíblia Sagrada. Então, é o meu conselho, né? Procura uma igreja, procure seguir a Jesus de coração, para que tenhamos um final feliz. E o que eu gostaria de falar era isto. Se vocês acharem que foi, né, interessante fazer o depoimento sobre este acontecimento que aconteceu na BR-381, sentido João Molevade a Ipatinga, deixa o seu like, se inscreve no canal, curte, compartilhe com mais alguém, que tem ainda pessoas que não estão sabendo desse acontecimento, estão precisando de viajar. E a gente está fazendo o possível de compartilhar com todas as pessoas, assim, jogando em todas as redes sociais, para que chegue até essa pessoa que está planejando de viajar e não está sabendo ainda desse acontecimento. Então compartilha e se inscreva no canal, se não for inscrito, mas compartilha para que esse vídeo possa chegar nas pessoas que estão com plano de viajar e não entrar por essa estrada, porque não tem passagem, nem para ir nem para voltar. Então tem que procurar outros meios, né, para viajar.